Olá, me chamo Matilde Franco e faço parte da equipe de formadores na Divisão de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Hoje estou aqui para compartilhar com vocês algumas reflexões acerca do trabalho pedagógico desenvolvido no CEMEIs da cidade de São Paulo. São equipamentos organizados mais recentemente dentro da estrutura da Secretaria, cujo objetivo principal é garantir o direito ao acesso de bebês e crianças de 0 a 5 anos e 11 meses aos espaços coletivos de educação. Para nossas reflexões, aqui seguiremos o seguinte percurso: históricos do CEMEIs na rede, o grupo de estudo e trabalho com os representantes do CEMEIs, escrita do documento que organiza e orienta as atividades pedagógicas no CEMEIs, perspectiva para a formação e acompanhamento das atividades pedagógicas realizadas no CEMEIs. É muito importante ressaltar que existem dois aspectos que transversalizam o cotidiano de todos os CEMEIs: a integração e articulação do trabalho dos profissionais que atuam no mesmo espaço e tempo e as interações entre bebês e crianças com diferentes idades. O currículo da cidade, bem como os demais documentos oficiais da rede, ressaltam a importância de planejar um cotidiano qualificado para as interações entre as diferentes idades e a diversidade de experiência do cotidiano das unidades. E a organização de bons contextos investigativos amplia as experiências e o acesso à cultura humana acumulada ao longo da história, de forma mais elaborada. Os Centros Municipais de Educação Infantil, CEMEIs, foram criados com a publicação do Decreto de 52.895 de 2012, atrelados à política de atendimento à educação infantil e à necessidade de otimizar os recursos físicos existentes, de modo a melhor suprir a demanda local. No CEMEIs, atendemos bebês e crianças de 0 a 5 anos de idade, subdivididos em núcleo de creche, compreendendo bebês e crianças de 0 a 3 anos de idade, e núcleo pré-escola, compreendendo crianças de 4 a 5 anos de idade. O CEMEI desenvolve um papel essencial na educação e no cuidado de bebês e crianças, favorecendo a aprendizagem e formação integral desse sujeito. Seu objetivo é promover o desenvolvimento dos bebês e das crianças de 0 a 5 anos. Nossa rede possui 31 CEMEIs na cidade. Durante a jornada pedagógica de novembro de 2021, foram identificadas demandas relacionadas ao funcionamento do equipamento. A Secretaria, então, organizou o grupo de trabalho, formado pelos representantes das unidades, com a finalidade de dialogar sobre as demandas do equipamento, e articula com os representantes a construção de um documento capaz de nortear o trabalho pedagógico desenvolvido no cotidiano do CEMEIs. Em complemento a este grupo de trabalho, realizamos visitas aos diferentes CEMEIs da cidade, com o intuito de acompanhar e compor o trabalho já realizado. Essas visitas aconteceram ao longo do segundo semestre de 2022. A escrita compartilhada do documento teve início em julho de 2022, tendo sua primeira versão em setembro do mesmo ano, com sugestões para ajustes em novembro. A partir desta primeira versão, houve a leitura das educadoras que compõem o GT, com novos combinados, começando a dar robustez ao documento. Também no GT foram feitas discussões e reflexões sobre a necessidade de uma segunda coordenadora para o CEMEI, pela quantidade de grupos de formação de professores, bem como a atribuição de acompanhar o cotidiano e os desdobramentos do trabalho da unidade. Essas discussões foram ponto de diálogo interno da DIEI, bem como da divisão com o gabinete de COPED. No final de 2022, a publicação da Instrução Normativa SME 51/2022 dispôs sobre a reorganização dos quadros de módulos das unidades e na reestruturação do CEMEI para 2 coordenadoras pedagógicas. Além de reorganizar os recursos humanos das unidades, apontou também para a necessidade de articulação e parceria entre as coordenações pedagógicas para a qualificação do trabalho. É ponto de partida considerarmos fundamental a atribuição da coordenadora pedagógica no que tange ao planejamento de suas ações, de forma articulada, para orientar e acompanhar os grupos docentes e de formação, na garantia de diálogo entre todas as turmas e agrupamentos, havendo um plano de ação articulado com o PPP do CEMEI. Há 2 pontos importantes a destacar:
a articulação e o PPP, pois compreendemos que o trabalho da coordenação precisa superar a fragmentação SEI e EMEI, sendo necessário uma visão integral da unidade e um trabalho integrado na educação infantil, como primeira etapa da educação básica. A articulação do trabalho deve promover a integração entre as turmas e agrupamentos, com organização de propostas conjuntas, partindo do mapeamento das necessidades formativas do grupo de educadoras. Os grupos de formação e os demais horários coletivos devem garantir o compartilhamento de saberes, problematizando as práticas em detrimento de uma concepção global de desenvolvimento e não fragmentada por faixa etária. As CPs, ao considerar a existência de professoras que atuam nas duas faixas etárias, de 0 a 3 anos e de 4 a 5 anos, podem articular os segmentos, uma integração que favorece as parcerias, as trocas, os estudos e as reflexões acerca da prática. É imprescindível o diálogo entre as CPs para que o plano de formação seja feito conjuntamente entre ambas e de forma a representar todas as educadoras, com a demanda formativa do equipamento CEMEI, olhando assim para as potências e necessidades do grupo. Ao estabelecer uma rotina de trabalho, delineando as atividades a serem desenvolvidas ao longo da semana, as coordenadoras estabelecem congruência entre suas atuações. Por fim, as reuniões de alinhamento do trabalho dos membros que compõem a equipe gestora se constituem como um importante espaço de articulação do trabalho das coordenadoras, de modo a garantir os princípios que orientam o trabalho do CEMEI junto às educadoras e, por extensão, a organização do trabalho pedagógico para e com os bebês e crianças. Desejamos um ano letivo de muitas aprendizagens.